Olá, meu irmão, minha irmã. A paz de Deus esteja dentro do teu coração. Meu irmão, minha irmã, faz algum tempo que eu não tenho gravado vídeos, né? Tem ficado difícil gravar. Meu trabalho mudou. Qualquer dia eu vou falar acerca dessa questão dos meus trabalhos. Mas eu sei que mudou, o tempo tem ficado muito corrido. Mas, acima de tudo, tem acontecido uma coisa muito interessante. Possa ser que isso aconteça com outros irmãos e irmãs, mas a verdade é que eu sinto uma certa opressão dentro da minha própria casa. É, é estranho falar assim, mas eu tenho buscado um lugar para gravar os vídeos, né? Mas num lugar que eu me sinta bem. Porque você tem que deixar a inspiração tomar conta de você, você tem que ter liberdade. E você, se não tiver liberdade de você se concentrar, talvez seja esse o meu problema atualmente, meus irmãos, minhas irmãs. Uma certa dificuldade de concentração. Eu não tenho encontrado aqui dentro da minha casa um ambiente que me propicia, que me permita concentrar nos assuntos do canal. Pode parecer assim até estranho, mas na minha casa, no seio da minha família, eu não encontro apoio para o canal Irmão Daniel, né? Não tem apoio. Para os meus irmãos e irmãs terem uma ideia, a, a minha esposa, ela não acompanha meu canal. Ela não vê os vídeos. Acho que está tanto tempo do meu lado que eu acho que ela talvez tenha se cansado das minhas ideias, do meu jeito de ser, não sei. Os meus filhos também. O meu filho mais velho, ele continua congregando na CCB, na congregação. Um dia desses ele falou assim, ô pai, qualquer dia desses vamos marcar para a gente congregar, mas ele falou rindo, sabendo que eu não tenho o menor interesse mais em congregar, em entrar em qualquer igreja da congregação. Meus irmãos, minhas irmãs, a minha filha, que é casada também, ela já não é assim tão adepta dos cultos da CCB, mas ela tem levado as minhas netas para congregar no culto de jovens. Eles estão assim, eles perceberam o que é a congregação, mas estão com dificuldade ainda de admitir. E, e a minha filha caçula, ela deixou definitivamente a congregação, mas também não tem mais nenhuma inclinação religiosa, né? Mas eu estou esperando que floresça, que um dia dê frutos. Mas dê fruto em quê? No tempo que eu criei ela dentro da congregação? Não, de forma nenhuma. Disso daí eu não espero fruto bom. Mas que dê fruto pelo exemplo, né? Mas se nós formos considerar, a gente vem dando bons exemplos quando pode. Porque quando eu estava na congregação, eu dava exemplos da congregação, levava ela na congregação,
Isso era o ambiente que ela via. E hoje eu me arrependo. Eu me arrependo muito de ter criado meus filhos dentro da congregação. Me arrependo demais. Mas também eu não tinha uma outra condição, não tinha estrutura, porque eu fui criado dentro da congregação, eu era isso, e apesar de ter já uma linha diferente, mais observadora, questionadora, né? Mas eu estava lá dentro. Estava dando isso para os meus filhos, né? Pudesse eu voltar o tempo atrás, com a mente que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje. Mas resumindo, meus irmãos e minhas irmãs, eu fiquei buscando um lugar, levei o computador para o quarto, pensei talvez em criar um escritório aqui dentro de casa, né? Construir. Pensei até em gravar dentro da Kombi, mas sempre tem uma coisa ou outra atrapalhando. Agora mesmo eu tive que trancar a porta da sala, as duas, né? A porta de entrada e a porta que dá para o corredor, para que não houvesse fluxo, para que eu pudesse me concentrar um pouco e gravar esse vídeo. Porque, meu irmão, minha irmã, eu considero assim, é uma questão de respeito. Eu não consigo gravar vídeos para os meus irmãos, minhas irmãs, tratando de assunto tão sério quanto é esse assunto. Assunto espiritual, assunto que às vezes muda a nossa vida, nosso jeito de ser e tal. Não é como gravar brincadeirinha, como as pessoas gravam, gravar fofoca, como as pessoas gravam. Não. Não sou dado às fofocas da congregação, não sou dado a ficar criticando para ganhar views, né, visualizações. Não, isso daí não me interessa. Me interessa é falar sobre o nosso crescimento espiritual, a nossa vida espiritual. E vou dizer para o meu irmão, minha irmã, a gente está lutando para encontrar tempo e espaço para gravar os vídeos. Alguns irmãos e irmãs reclamaram que eu não estou gravando. E interessante que até o YouTube começou a me mandar uns e-mails agora, em inglês, né? Eles falavam, irmão Daniel, você está sem inspiração? Eles chamam de irmão Daniel porque esse é o nome do canal. Canal Irmão Daniel. Então eles escrevem no e-mail, né? Irmão Daniel, você está sem inspiração, tal. Então eles ficam dando sugestão. Como se eu quisesse criar conteúdo para o YouTube. E eu não tenho o menor interesse de criar conteúdo para o YouTube, mas tenho sim interesse em gravar vídeos para os meus irmãos, minhas irmãs, para a gente poder conversar acerca dos assuntos do Pai. É interessante, né? Como Jesus tratava o Pai. Ele só falava o Pai, o Pai. Ele lembrava que nós somos irmãos. Mas estamos aqui, meu irmão, minha irmã, numa nova fase. Eu tenho estado numa fase muito contemplativa. Contemplando tudo, contemplando todos. Há tempos atrás, vamos colocar aí 2 anos, já vai para 3, né? E tem um canal. Mas há tempos atrás eu contemplava tudo sobre a ótica daquela influência forte da congregação. Tudo era segundo o que a gente aprendeu na congregação. Mas aí eu fui perdendo. Inclusive no meu canal eu tirei mais um monte de vídeos de visualização. Alguém pode ter estranhado, cadê os vídeos do irmão Daniel? Eles estão lá no canal, mas eu botei todos eles
assim, não listados. Tirei, assim, de audiência, né? Porque foi uma fase de crescimento. Teve palavras. Eu creio que tudo que foi falado naqueles vídeos foi uma questão para aquele momento, aquela hora, né? Já pensei assim em ouvir alguns, relembrar, e repostar algumas partes, mas isso se tiver oportunidade. Mas meu irmão, minha irmã, hoje eu estou vendo tudo de uma forma diferente. Sem a ilusão que a CCB nos ensina. Estou vendo assim parece que tudo foi desnudado. Tiramos aquelas roupas artísticas, aquelas encenações de tudo e de todos. E eu estou vendo tudo assim com mais clareza. Eu olho para minha companheira ou esposa com mais clareza. Analiso, vejo assim, de uma forma diferente. Olho para os meus filhos, olho para as pessoas as quais eu tenho que conviver. Eu já não tenho mais aquela sede de estar com pessoas estranhas e ter que falar do Evangelho, ter que pregar, porque eu aprendi a ser assim. Não, eu não falo mais nada. Eu fico tranquilo. As pessoas vão falando. Se surge uma oportunidade, a gente fala sem religiosidade. Fala do bem, fala de justiça, fala de temperança, mas sem colocar aí aquela roupagem de religiosidade. Não há mais necessidade desses floreios, desses recheios, não. É a verdade nua e crua. Se quem ouvir gostou, faça proveito. Se não gostou, dê as costas e vai embora. Mas sem enganação, sem floreios, sem roupagem religiosa naquilo que a gente tem. Parando com Deus isso, Deus aquilo, usando o nome de Deus em vão de toda forma. Agora é uma referência, quando eu quero fazer uma referência espiritual ao Criador, eu falo o Pai que está no céu. Eu gosto dessa forma como Jesus fala. O Pai, que é o Pai. Eu creio até que nós devíamos nos saudar assim. Que a paz que só o Pai nos dá esteja em teu coração. Coisas desse tipo. Mas não vamos criar uma nova forma de saudação, não? Cada um esteja como o seu coração está determinado. Mas é isso, meu irmão, minha irmã, estou vendo tudo com olhos diferentes. Eu penso assim que eu estou no momento, eu vejo tudo com os olhos da verdade. Eu olho a mim mesmo. Eu não me julgo melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, não me coloco como juiz. Eu me vejo como um ser humano, frágil como todos, cheio de manias, como todos. Todos são assim. Um com uns tipos, outros. Mas eu olho para dentro do meu coração. Eu sei o que eu quero, o que eu sempre quis da vida. Eu sei o que eu gostaria que acontecesse com todos e com todos. E sei também da impossibilidade disso. E vai ficar no mundo dos sonhos, dos desejos. Um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de respeito, um mundo de justiça. Vai ficar tudo só nos meus desejos, nos meus sonhos. Porque a verdade é outra. E é sobre os olhos, sobre a lente da verdade que eu estou vendo tudo. As coisas são como são.
Busca bondade nas pessoas. É uma joia preciosa, é como buscar ouro numa montanha. Você encontra um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando você encontra numa pessoa um veio, né, como um veio de ouro, assim, uma mina de bondade, de justiça, aí você não vai querer sair daqui, de perto desta pessoa. Você vai querer ficar. Mas aonde nós encontraremos esta mina de bondade? Meu irmão, minha irmã, somos o que somos. Independe mesmo aquilo que gostaríamos de ser. Nós só somos o que somos. Devemos aceitar isso. Devemos lidar com os nossos defeitos, nossas fraquezas, aproveitar nossas qualidades e viver a vida como é possível viver. Mas é isso aí, meu irmão, minha irmã. Hoje estamos sob os olhos da verdade, olhando tudo e todos sobre esse olhar. Eu gostaria de falar para alguns irmãos, algumas irmãs, que como eu saíram da CCB e não têm o menor desejo, a menor vontade de voltar para lá. Meu irmão, minha irmã, já teve tempo que eu tive alguma saudade, alguma boa lembrança. Hoje, olhando com os olhos da verdade, não tem nada que eu olhe e que eu lembre da CCB, que eu tenha saudades ou que possa receber a minha aprovação. Nada. Mas nós saímos da CCB e estamos num momento, numa fase de permitir que toda a CCB saia de dentro de nós, saia do nosso ser. Todas as manias, as crendices, tudo saia de nós, saia e nos deixe limpos, livres, para que possamos enxergar a vida sob o olhar da verdade. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, não todos, mas alguns, vigia. Vigia porque quando você estava na CCB, você tinha um fingimento, as pessoas aprendem a fingir que é santo, a fingir que não peca, a fingir que não tem fraquezas. E quando sai dessas manias, dessa proteção, essa pseudo-proteção, né, religiosa, muitas pessoas começam a tender a dar vazão às suas fraquezas. Então toma cuidado, meu irmão, minha irmã. Não deixa as tuas fraquezas te dominar. Não deixa o mundo te dominar. Não vá como um gado. O gado, o boi, o búfalo, o cervo, esses que vão numa manada, fazendo o que os outros fazem. Porque aqueles que estavam no sistema religioso faziam tudo que os outros faziam. Aí quando sai do sistema religioso, vai para uma outra manada, para um outro gado. Uma tendência a fazer tudo o que os outros estão fazendo. Meu irmão, minha irmã, toma cuidado com isso. Eu sei que eu não estou falando com todos. A maioria daqueles que saíram da CCB estão sensatos, estão em paz, estão firmes, estão se conhecendo e se deixando conhecer pelo Pai. O Pai conhece nós, mas à medida que Ele entra, Ele se faz presente em nosso ser, né? É como se nós deixássemos um conhecimento pleno entrar dentro de nós, e na nossa consciência. É uma coisa que ainda é inexplicável, mas nós estamos caminhando nisso. E creio que muitos irmãos e irmãs também. Mas tem aqueles que são mais
mais novos, mais fracos, mais suscetíveis. Toma cuidado. Não caia para o outro lado da manada. Não faça o que o mundo, da forma como a gente falava, né? O que o mundo está fazendo. Seja você um filho do Pai. Lembre-se de Jesus. Lembre-se das palavras de Jesus. Lembra que nós somos acima deste corpo de carne, nós somos seres espirituais, filhos do Pai. Portanto, haja como tal, como um filho do Pai. Não se deixe levar pelos ventos do mundo. Sai do vento religioso para se deixar pelo dentro do mundo. Começa a se produzir demais, a olhar demais para si, às vezes fazer caras e bocas, às vezes falar como todos, agir como todos, assistir as mesmas coisas que os outros estão assistindo, a gostar do que a maioria está gostando, e quando vai ver, cai numa pobreza, cai num buraco tão ausente de espiritualidade, que talvez aí encontre algum significado novamente na religiosidade. Ou seja, meu irmão, minha irmã, não troque o que era ruim pelo que é pior. Você tem que crescer. Você tem que sair do pior, sair do que é ruim e evoluir espiritualmente. Meu irmão, minha irmã, eu espero que essa mensagem possa chegar ao coração de alguns que estão precisando. No início da mensagem eu estava falando apenas desse momento atual que eu estou vivendo, desse momento assim, dessa dificuldade de gravar assim vídeos aqui em casa, mas isso a gente está conseguindo superar. Nós vamos superar. Vamos ver se a gente consegue gravar outras mensagens com mais frequências, né? Direcionados aos nossos irmãos e irmãs. Meus irmãos e minhas irmãs, que possamos viver sob a lente da verdade em espírito, em verdade. Fiquem todos debaixo das bênçãos e da paz do nosso Pai. Amém.